Antes da gente ir direto para o vídeo, eu gostaria de falar sobre o arquivo de membros desse mês do canal e falar das nossas duas modalidades, tá bom? Cogumelitos, que é R$ 4,99 e tem de 2 a 5 páginas de arquivo. E para quem é Fada Premium ou Girassol, é arquivo de 10 a 15 páginas, havendo algumas exceções, como esse mês, que o nosso arquivo tem 18 páginas. E algo muito especial nesse arquivo é, como vocês podem ver ali, por Helena. O mês de junho, o mês passado, foi meu aniversário, e mesmo me dando 2 arquivos de aniversário e tantos presentes que eu ganhei nesse mês, lindo e maravilhoso, no meu mês, a Helena me deu este arquivo completo, maravilhoso, para usar para os membros. Então, esse arquivo de membros é by por Helena. Ela me deu de presente, falou que eu poderia usá-lo como quisesse, inclusive para membros, então compartilhar com vocês. Eu ganhei de presente e está indo para vocês, meus membros, tá bom? Aqui na descrição, o primeiro link é para você se tornar membro do canal, tá bom? Você, além de apoiar o canal todos os meses, tem arquivo exclusivo para você. Temos alguns vídeos, vlogs exclusivos para os membros. Então, todo dia 1º, o arquivo do membros já fica disponível para vocês. Hoje, como dia 30, e hoje, como sai vídeo de diário, se você é novo no canal, toda segunda-feira é vídeo decorando o meu diário e batendo um papo bem legal com vocês. Então, para você não ficar na vontade, hoje às 4 horas eu vou estar liberando o arquivo de membros, então fiquem ligadinhos de notificação, membros, tá bom? Que às 4 horas vai ser liberado o arquivo, que costuma ser no dia 1º, mas hoje especialmente dia 30, último dia do mês, tô liberando esse vídeo para vocês, então, e eu vou usar esse arquivo hoje para decorar o meu diário, então não teria como não compartilhar com vocês, não é mesmo? E outro arquivo lindo que estarei usando nesse vídeo, também de inverno e também feito por Helena, é esse arquivo que está sendo distribuído da rifa, gente. Tá rolando uma rifa no perfil da Helena. Vou deixar a foto aqui para vocês dos prêmios e você pode estar ganhando esses prêmios ou um arquivo digital dela. Mas o que eu queria falar para vocês é que esse arquivo aqui de inverno, só o fato de você comprar qualquer número da rifa, você já ganha esse arquivo. É isso mesmo. Só de comprar um número, você já ganha um arquivo. Então, se você não ganhar, por acaso, um dos prêmios físicos, você já tem esse arquivo lindo e maravilhoso de inverno. Para quem comprou alguns meses, ganhou o de outono, de primavera, um pouquinho perdida nas estações. Mas eu achei maravilhoso. Então, vamos decorar o diário? Vamos lá? Então vamos com muito inverno para julho. Agora sim, abertura devidamente feita. Oi pessoa, tudo bom com você? Eu espero que sim. Eu também gostaria de mostrar essa página para vocês. A Helena fez uma semana de lives nessa rede vizinha e deu esse arquivo de presente pra gente que esteve com ela essa semana. Então, a página que eu vou escrever hoje no meu diário foi essa, decorada com esse arquivo, morceguinhas. E vamos hoje ao tema desse vídeo. Como vocês podem ver ou leram no título desse vídeo, eu coloquei uma pergunta: o que eu sinto ao escrever no meu diário? O que eu sinto quando eu escrevo, não é mesmo?
E a inspiração para esse vídeo veio durante essa semana, para ser bem precisa, às 7 da manhã, enquanto eu lavava a louça. E um pouquinho frio, até combinou agora com as páginas que eu tô passando. E para explicar um pouco do que eu estou fazendo, eu vou decorar as páginas do meu diário. Vou fazer uma capa para julho, desculpa. Tinha um julho bem bonito na primeira página do arquivo, e como eu falo para vocês, eu gosto muito de fazer capa para os meus arquivos e gosto também de fazer uma capa que eu sei que você vai poder reaproveitar. Então eu coloquei o julho, coloquei alguns elementos separadinhos, às vezes eu coloco uma borboleta pela metade, porque eu adoro borboleta pela metade. Então, tudo pensado para você usar e dizer que o arquivo da Helena, quer dizer, os arquivos da Helena, né? Os arquivos de inverno estão todos misturados, então, ao decorrer do vídeo, você vai ver que tá meio difícil aí de distinguir qual é o arquivo de membros e qual é o arquivo da rifa. Então, antes de mergulhar nesses pensamentos, nessa pergunta e nessa conversa sobre o que eu sinto sobre o meu diário, eu te convido a sentar, a se sentir bem, confortável. Se você tá fazendo as coisinhas da casa, tá trabalhando enquanto me escuta, espero ajudar, te acalmar e ser uma boa companhia. E a primeira coisa, quando eu falo o que eu sinto ao escrever, e eu vou te fazer algumas perguntas ao longo desse vídeo, ou talvez não, tudo pode mudar. Mas eu te convido também, eu vou contar um pouco de como é a minha experiência. E te convido também para você se olhar e como você se sente. Fazer pequenos comparativos sem se comparar. Deu para entender? Espero que sim. Então vamos lá. Eu narro o meu dia, a minha vida, a forma como eu escrevo vem de diversas formas. Como vocês já sabem, aqui nunca se segue um padrão. Depende muito de como estou naquele dia. Às vezes, o que eu escrevo vem como uma narração do meu dia. Eu fiz live, foi legal, foi divertida, aconteceu tal coisa durante a tarde. Sim, às vezes eu narro o meu dia, às vezes eu coloco tópicos, é um pouco mais difícil, mas já aconteceu algumas vezes. E já teve páginas e páginas de apenas eu descrevendo o quanto eu estava me sentindo naquele momento. E é isso. Eu coloco tudo que eu estou pensando no papel. Eu despejo sobre o papel tudo que eu estou pensando. Como eu vou começar a escrever? A sua cabeça não vai ficar quieta. Eu acredito que sua cabeça não fica um silêncio perpétuo. Tenta pegar um papel e colocar nele tudo o que você está pensando nesse momento. Eu tô pensando em bolo de chocolate com fubá, com brigadeiro. Escreve tudo o que você tá pensando. Eu estou pensando assistir o vídeo de uma doida na internet que falava para falar, escrever o que estava pensando. E é isso que você está pensando? Então coloca no papel. Não faz sentido algum, Ju. Você já está começando a escrever o que você está sentindo ou pensando, e aí a cada passo você vai chegar mais perto, mais próximo do fundinho do seu coração. Deu para compreender? Eu sei que para muitas pessoas é um longo processo, é uma caminhada longa. Como você observa que tudo na nossa vida, para cada pessoa tem um período, um processo meio clichê, né? Sim. Todas as coisas sérias da nossa vida vai ter algo clichê, sinto lhe dizer. Uma criança em desenvolvimento na escola, a minha filha está na primeira infância, está aí caminhando, né, na educação infantil. E como em uma turma de 8 alunos, como cada criança com a mesma professora, com o mesmo ambiente, cada uma se desenvolve de uma forma. Você cresce, você fica adolescente, fica adulto e idoso. E ao longo da sua vida,
Você vai ter processos diferentes das outras pessoas. E isso é em tudo na sua vida. Você fez faculdade com sua melhor amiga. Vocês vão ter processos, caminhadas diferentes, entende? A escrita, as artes afins. Vai ser um processo, uma caminhada e tá tudo bem. É algo que tem que ser leve, bom e feliz. Eu vi há um tempo um vídeo de uma menina falando sobre o Art Journal, que era um vídeo aleatório de vlog, e no meio do vlog a menina falou: gente, eu tô com um hobby de journal. Eu fiquei, nossa, que legal. Eu fui para aquele vídeo, eu cliquei naquele vídeo pelo conteúdo de vlog, que eu confesso que é um conteúdo que eu sou apaixonada, além de organizações e vídeos de papelaria. E no meio ela me soltou que estava fazendo journal como um hobby para diminuir a ansiedade dela. E ela falou algo assim que me tocou o coração. É o meu hobby, não tem que ser perfeito. E eu te digo, é para ser um hobby, é para ser uma ferramenta terapêutica, ela não precisa ser perfeita. Tá bom? E se com tudo isso, escrever, colocar tudo que você sente, despejar tudo em um papel, ainda não é fácil. Você ainda não consegue, algo te trava. Existem por aí várias ferramentas, digamos, diários guiados. Há muito tempo eu vejo sobre isso. Eu lembro que na minha adolescência existia muito livro Destrua esse diário, e nessa época começou a estourar vários diários dinâmicos. Eu tinha um que não era bem Destrua esse diário, mas cada dia ele falava para fazer algo, como recortar, enfim, eu tinha muita dó, eu não fiz metade das coisas que estavam ali. Mas nessa época deu um spam de livros dessa forma, com essa característica. E existe aí pela internet também lista de perguntas que você pode responder por dia no seu diário. Eu vi algumas pessoas falando que no Pinterest tem uma expressão sobre isso. Você pode procurar perguntas para si mesmo no meu diário. Com essa frase você consegue achar algumas coisas aí no Google. Porque esse não é o fundo que eu quero chegar. Isso é caso você se interesse, caso você queira ir para outro lado e além, não consigo de forma alguma despejar o que eu sinto, eu preciso de uma guia para começar a escrever. Então tem essas sugestões de perguntas, tem alguns desafios de uma palavra por mês, por dia, você descrever aquela palavra. Enfim, existem várias dinâmicas envolvendo o diário, e você pode pesquisar alguma, porque hoje meu intuito não é falar sobre isso, diários interativos e afins. O que eu quero com toda essa informação é falar para você que existem várias formas, meios e tipos de começar um diário. Aqui eu compartilho com vocês o meu diário, que é papel, escrita a punho. Existem os diários digitais, sim. Se você se sente bem e você consegue fazer ele digital, vai. Mas eu também te aconselho a ir para o papel. Escreve, porque nada vai substituir um lápis, nem um lápis, o lápis apaga. Nada substitui a sua caneta e a sua folha mágica, que você pode escrever a sua história. Ai, mas a minha história é tão sem graça, sem sal, sem açúcar, a minha rotina... Gente, eu já ouvi isso. A minha rotina é tão sem graça. E você acha que a minha é tão espetacular assim todos os santos dias? Não, minha querida e meu querido, não. Nem todos os dias, todos os santos dias são Eu fiquei nervosa. Não são maravilhosos e mágicos e perfeitos. Os dias comuns são para todos nós. Aqui eu falo e compartilho a minha experiência, os meus achismos de uma
pessoa curiosa, apaixonada em escrever as fofocas da sua própria vida, porque é isso que eu faço. Eu conto as fofocas da minha vida, do meu dia a dia e daquelas pessoas que estão em minha volta. É isso que eu faço. Eu vou nesse vídeo falar um pouco de como eu me sinto nas páginas do meu diário, o que eu sinto como quando eu escrevo. E te convido, de novo, a pensar sobre esse assunto, como você se sente quando você escreve. Ou como você gostaria que fosse esse momento. O que te impede hoje? Vamos lá. Para e pensa, comenta aqui pra mim, ou não, tá tudo bem também, tá tudo bem. O que te impede hoje de viver esse momento de escrita? Eu gostaria de começar a falar algo polêmico no meio dos diários, tá? Sim, isso é meio polêmico quando se fala sobre diários. Escrever todos os dias. Pô, eu podia colocar aquele meme de explosão agora na tela. Eu vou falar aqui novamente das minhas vivências e experiências no meu achismo, do meu cotidiano e da minha vida. E que com isso, que se a minha experiência, a minha vida e os meus achismos te inspirem, te ajudem de alguma forma, eu fico feliz. E vamos lá. Eu acompanho alguns conteúdos também sobre diários e fico feliz e aliviada que a maioria deles segue o mesmo pensamento que o meu. Gente, eu sinceramente gostaria muito de escrever todo santo e santíssimo dia. Gostaria muito. E isso é perfeito. Existe períodos em que eu escrevo todos os dias. Muitos períodos da minha vida, sabe? Eu tava com muito sentimento, muita coisa pra despejar, muita coisa acontecendo. E eu escrevia todos os dias. Mas nem sempre é assim. E eu sempre falo, gente, alguns sentimentos são vividos apenas uma vez. Eu esqueço, às vezes eu escrevo sobre algo 3 dias depois e aquele sentimento e aquela emoção da escrita de escrever na hora tudo aquilo que eu estava sentindo, muitas vezes já esfriou, eu já esqueci. Aconteceu algo hoje, daqui a 4 dias eu pego meu diário para escrever, não é mais aquela mesma emoção. Muitas vezes acontece, muitas vezes eu já fiquei triste comigo mesma e por isso eu falo muitas vezes, gente, o ideal, o maravilhoso, o perfeito seria escrever todos os dias para captar as emoções, tudo que nos acontece. Mas na nossa vida nada é perfeito e nada é perfeito, minha gente. Então, momentos se passam, algumas coisas se esfriam, são esquecidas, se vão. Mas faz parte. Muita coisa se vai, o vento leva, quando a gente não escreve. Mas o sentimento de culpa não deve fazer morada. O sentimento de culpa, ele não deve substituir a sua vontade de escrever e buscar a escrita. Eu tô viajando, esqueci meu caderno, eu viajei, passeei, ou eu fiz muita coisa, eu tô cansada, eu chegava à noite num hotel, em casa, na minha hospedagem, enfim, eu tava cansado, eu não tinha energia, eu não queria escrever. Então, quando eu cheguei em casa, 5 dias depois, eu parei para escrever tudo e muita coisa se passou, esqueci, não lembro. Tô dando esse exemplo bem superficialmente, baseado na minha vivência, porque eu já vivi isso, de viajar e tá feito farofa no final da noite e não querer escrever nada. Então, quando eu retornar para casa, eu lembrava, assim, claro, não tem como você não lembrar dos 5 dias, mas os sentimentos, os detalhes daqueles dias, a raiva que eu sentia, a tristeza, a alegria, enfim, eu escrevi nos 5 dias depois. E é se acolher, se abraçar e tá tudo bem. O que eu ia fazer naquele momento? Eu vou chegar exausta, cansada, com o olho colando, pegar a caneta e tentar escrever? Minha letra, confesso a vocês que já não é muito legível. Se eu for escrever com sono, meu Deus do céu. Nem eu mesma entendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me praguejar e ficar cultuando dentro de mim o sentimento de culpa. Eu deveria... Não deu,
estava cansada, não estava afim, seja qual for o motivo. 5 dias depois você lembrou? Então bota tudo que você lembra no papel. Então, a partir do momento que isso virou na minha cabeça, opa, a culpa não deve substituir a minha vontade de escrever. Pronto. Não adianta a gente chorar as pitangas por nada. Ai, era pra ter feito tudo diferente. Não adianta. Ficar chorando, remoendo o que deveria ter. Não adianta. Se você chegou 5, 10, 15 dias depois, escreve o que você lembra, o que está no campo da memória. E fala pra você que muitas vezes o que você começa a escrever, as memórias tomam, né? Eu já falei. Quando eu escrevo, me faz me ver na cena. Eu me coloco na cena, é como se como nos sonhos, né? Eu me vejo do lado de fora. É como se eu pegasse uma cena da minha vida e eu tô assistindo na TV. O diário, ele me proporciona isso. Então eu revejo as minhas atitudes, eu revejo o que eu falei, o que as pessoas fizeram. Eu revivo aquelas cenas. Então, 20 dias depois, ao reviver e puxar da sua memória aquelas cenas e aqueles momentos, sim, você pode trazer muita coisa de volta. E com isso você também está trabalhando a sua memória, que graças à bela vida aí online com a internet se vai também, né? Ela consome tanto de nós que a gente acaba perdendo ainda mais a memória, a didática de escrever e de pequenas coisas a gente perdeu. Memorizar telefones, memorizar coisas. E o diário, ele traz esse exercício mental pra gente também, de lembrar, de resgatar e de memorizar e o que foi naquele dia, qual foi a data. Ele traz esse exercício pra gente. O diário, ele vem também pra um exercício mental, ele vem fazer academia no nosso cérebro, minha gente, e na mão também. Sabe? Eu lembro que eu passei um período sem escrever e isso tem muitos anos. E eu falei, nossa, quanto tempo que eu não escrevo, assim, textos e textos. Eu acho que foi quando eu terminei meu ensino médio. E eu fiquei assim, nossa, quanto tempo que eu não paro para escrever textos e textos. Que coisa estranha. Meu Deus, que coisa louca. Como é que a gente... Parecia que eu tava redescobrindo como escrever, né? Porque eu tinha voltado a estudar. Eu terminei meu ensino médio, meu último ano do ensino médio, grávida de Helena, em 2019. 2020, 2019. Terminei o ensino médio e eu passei um longo período ali sem escrever e, pum, cheguei no ensino médio, textos e textos e textos. Eu tava me revendo escrever, né? Como eu já falei a vocês, eu já tive idas e vindas com o diário. Nunca terminava diário. Então, hoje... Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o porquê eu decoro o meu diário. E eu penso em trazer nesses vídeos decorando o meu diário perguntinhas porque eu decoro o meu diário. Eu vou fazer uma atualização daquele vídeo, o porquê eu decoro o meu diário. Mas vamos voltar pro assunto desse vídeo, sobre sentimento. Sobre o sentir. E eu não quero ninguém sentindo culpa porque não escreveu no diário. Não chora as pitanga. Escreve quando der. Pronto. A escrita, ela tem que ser leve, ela tem que ser gostosa, ela tem que ser feliz. Pega seu caderninho e seja feliz. Então, de novo, sentimento de culpa não deve fazer morada aí dentro. Não sobre sua escrita, não sobre algo que é pra te fazer bem, que é pra aliviar os seus sentimentos, que é pra ser... Gente, o diário é pra ser um despejo mental. Você despeja naquele papel, naquela folha, tudo que você tá sentindo. Então, você entende que o lugar que você despeja tudo que você está sentindo não precisa ser o caderno mais luxuoso, mais caro. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Hoje eu brinco com vocês que eu sempre estou mudando de capa, de cadernos diferentes. Hoje eu tenho alguns cadernos e é muito divertido. Ao longo do tempo consegui ter algumas capas. Mas quando eu comecei, eu usava agenda. E se hoje me desse vontade de voltar a usar agenda, eu usaria. Vocês sabem que eu sou louca, eu uso todo tipo de caderno, eu gosto de experimentar. Hoje eu tenho essa oportunidade, graças a Deus, de fazer meus próprios cadernos, fazer um junk, de comprar, às vezes eu ganho. Então sempre estou trocando de diário.
Hoje acabou sendo uma brincadeira que eu digo no sentido de eu me divertir de trocar de caderno, isso me faz querer mais, ser novidade, experimentar tamanhos, enfim. Hoje eu tenho essa liberdade e me sinto feliz dessa forma. Mas os meus diários eram agendas. Eu lembro que às vezes as lojas vendiam no final do ano, no começo do ano, né? Agendas do ano anterior por um precinho bem mais barato, de R$ 9,90, R$ 10, R$ 10,90, dependendo daquelas agendas, né? Se fossem as agendas com capa dura. E eram meus diários. Só que eu não dava seguimento, eu não continuava, eu parava na metade. E aí hoje, com o tempo, o grande boom dos meus diários, o que me ajuda é a colagem, trazer essa parte artística para as minhas escritas. É uma das coisas que mais me, sabe, olhar para uma página bonita, ela me inspira a escrever, a olhar para dentro de mim. Então, não foi de um dia para o outro, eu sempre falo sobre isso. Foi um processo, foi longo. Mais uma vez, o YouTube trouxe isso para mim, porque o YouTube me ensinou muitas coisas nessa vida. E uma delas foi também que existiam pessoas que decoravam seus diários. Então, quando eu vi aqui no YouTube pessoas decorando o seu diário, veio gringas também, Journal with me, uau, meus olhinhos pularam, brilharam. Tudo isso foi a minha experiência, minha vivência. E o que eu quero falar para você, além de não sentir culpa por não escrever todos os dias, e quando der escrever todos os dias, escreva. Ai, não teve nada de interessante no meu dia. Descreva como foi seu dia, gente. Quando meu dia não teve nada... Quando aqueles pensamentos intrusivos de eu não vou escrever nada porque não teve nada de interessante no meu dia. Às vezes vem esses pensamentos, tá? Eu falo, não, eu vou descrever como foi o meu dia. Acordei tal horário, almocei, fiz tal comida, eu faço isso. Pra me exercitar também. Não deixar minha cabecinha preguiçosa, eu só vou escrever quando tiver algo espetacular, porque eu tenho esse tempo com o meu diário, mas às vezes também vem esses pensamentinhos intrusivos e safados. Então eu não permito, não, vou descrever. Tem dias que eu tô cansada e amanhã eu escrevo. E respeito também o meu corpo. Tem dia que eu não quero sentar ali e escrever e nem adianta. E já teve vezes de eu não tá afim de escrever, e eu querer me forçar a escrever. E chega a sair aquela letra assim, desregulada, não sai um bom desenvolvimento. Respeita o seu tempo, o seu momento, a sua vontade, o que você está sentindo. Olha para você o que você está sentindo. Escreve, gente. Sente, fala, escuta seu coração. Acredito que todo dia, sim, é perfeito, como eu falei. Todo dia, escrever todos os dias é perfeito. Mas alguns dias também podem não ser perfeitos. E como você se sente com isso? Como que você se sente? Hoje, com esse tempo, eu sinto que se eu não tô afim de escrever hoje, tá tudo bem. Se eu tô com vontade, escrevo. E eu consegui falar pra vocês um pouco eu acho que eu consegui falar um pouco de tudo, de como foi o meu começo, de como eu me sinto, quando eu não tô com vontade, quando eu passo muitos dias. Eu acho que eu consegui tocar em todos os pontos que eu queria nesse sentido. Eu ouvi essa semana, gente, eu acho que eu levei tantas informações pra minha cabecinha essa semana que por isso que veio a ideia desse vídeo e veio... Fala o que você sente quando você escreve. Acho que com tanta coisa... Eu vi uma frase de uma menina que ela falava assim: quando eu entrava no Instagram, eu me sentia ansiosa. Quando eu escrevo, diminui a minha ansiedade. E isso eu fiz... Nossa... as minhas amigas estão avisadas que as minhas redes do Instagram estão desativadas as notificações. Então, quando me manda alguma coisa, eu entro lá para olhar. Às vezes eu esqueço de olhar a mensagem, enfim, eu desativei as notificações, porque notificação é um treco que me... Notificação, gente, é um treco que me
desregula, me deixa ansiosa. Lá tem muitas notificações, se a pessoa curte seus stories, se a pessoa curte uma foto, enfim. E muitas vezes eu tava vendo um vídeo, eu tava trabalhando no celular, editando, eu fechava o que eu tava fazendo, entrava lá, travava o celular, e era toda uma sobrecarga, aquilo me gerava ansiedade, enfim, era uma sequência de sentimentos negativos. Sim, eu continuo lá, posto os meus videozinhos, inclusive tem vários vídeos dos gatinhos, até o vintage, o gatinho da minha amiga Jill, tá lá no meu perfil. Todo dia eu tenho um ritual de mandar 20 rios para as minhas melhores amigas. Eu vou ali no Explore rapidinho, que hoje, graças a Deus, que depois de muito tempo, os vídeos que me recomendam são vídeos engraçadinhos, como a Jill fala, memes, vídeos de coisas que eu realmente gosto. Então, pego todos os dias ali, eu pego um momento do meu dia e encaminho uns 20 rios para cada uma. Já é um ritual do dia, já. A Noelle e a Jill não me aguentam mais. A Sil também leva aí uns rios. A Helena, minhas duas amigas chamadas Helena, enfim. Meu marido também. Então, já até engraçado, até uma piadinha entre a gente. Nossa, a Ju já chegou lá com 20 rios. E é um momento ali do dia que eu tiro. Um pós-almoço, vou descansar o buchinho, é à noite, enfim. Porque realmente as notificações me distraíam muito. E quando foi que eu percebi isso? Que às vezes o meu celular descarregava e eu ia pro celular do meu esposo para assistir vídeo. E lá eu conseguia assistir um vídeo completo sem interrupção. Porque muitas vezes eu parava para assistir uma amiga aqui no YouTube e era tanta notificação que eu parava o vídeo várias e várias vezes. Eu não conseguia terminar de assistir um vídeo. E falar para você que 80% dessas notificações eram dessa rede e aí eu desativei. Não desativei o meu WhatsApp porque eu tenho uma filha que estuda, então pode ter uma emergência, aí enfim. E o WhatsApp até agora as notificações de lá não me atrapalharam tanto, enfim. Mas eu sentia que o foco maior de distração e de ansiedade vinha dessa rede no Instagram. Então eu desativei as notificações e às vezes eu vejo que eu tô perdendo muito tempinho ali, né, nesses encaminhamentos de rios pras amigas. Opa, tá na hora de sair. Porque às vezes a gente se empolga, tá? E tudo bem. A gente olhar pra isso e ver como a gente pode resolver também. E a minha rede maravilhosa e que sou apaixonada é o YouTube. O YouTube é a minha casa, é o que me ensinou, é como se fosse uma mãe. Juzinha não nasceu sabendo cozinhar. Não, meu amor, eu não nasci sabendo cozinhar. Meu marido tá aí de prova pra dizer que sofreu muito. YouTube me ensinou a cozinhar. Maternidade, meu Deus do céu. Descobri que estava grávida, eu pesquisei o ABC da maternidade, foi no YouTube. Então, assim, hoje é minha rede favorita, maravilhosa. E esses dias a gente tava até falando, né? Eu era muito apegada ao Instagram, inclusive eu não queria nem vir pra cá, eu queria ficar lá, eu queria fazer live, eu queria fazer tudo lá. Eu tinha perfil privado e meu perfil era todo bonitinho. Ele deixou de ser aquela rede das fotos, de fotos bonitas. Eu mesmo com meu perfil privado, eu tinha um feed todo bonitinho, arrumadinho, eu gostava de tê-lo assim. Muita coisa ali se perdeu e, né, hoje é tanto anúncio, começa a seguir pessoas que você não colocou para seguir. E aqueles anúncios também te geram, né, sentimentos, enfim. E com essa fala dessa moça, e aí ela veio pro papel, né, que o papel diminui a ansiedade. Então, gente, você percebe que é só benefício o papel e a caneta, é só benefício, minha filha. Então, pelo amor de Deus, pega um papel, pega qualquer caderno que você achar na frente, uma agenda aí do marido, uma agenda da mãe, da avó, antiga, pega, escreve, joga tudo. Não precisa decorar não, minha filha, não precisa. Eu tenho um adesivo, pronto, pega um adesivozinho, uma embalagem. Eu vou fazer um vídeo. Olha só, eu vou jogar aqui, eu vou fazer um vídeo sobre decorar o diário com 0 material comprado, minha gente, porque essa semana eu decorei o meu diário, eu vou falar pra você aqui, eu tava cheia de embalagem de chocolate, né, porque, meu Deus do céu, meu aniversário eu ganhei muito chocolate, graças a Deus, obrigada meu povo, amo vocês, e eu falei assim, gente, eu não vou dar conta de usar essas embalagens tudo pra fazer caixinha pro meu cantinho, não vou dar conta, e eu não ia jogar, gente, tinha umas caixas que eram muito bonitinhas, algumas eu guardei, para reformar, enfim, para quando a ideia vir, que eu gosto eu primeiro eu tenho que saber o intuito para aquela caixa, para depois eu reformar ela. Eu tenho que saber o que é que eu vou guardar ali dentro.
E algumas eu simplesmente recortei e fiz colagens. Não gravei vídeo, foi uma coisa assim no meu off, eu decorei, eu comecei a colar. Meu sábado passado de manhã, coloquei vídeo da Kirts, coloquei vídeo das amigas aí em dia, coloquei vídeo da Fabi também. Deixei rolando o vídeo e comecei a colar, peguei caixinhas, aquela página ali de ingredientes, recortei a parte do chocolate, recortei e fiz colagem, coloquei uns esqueletinhos da Helena. Eu chamo de Lordes Magrelinhos, que é um arquivo que ela tem. Enfim, eu colei e eu falei assim, nossa, também seria legal fazer um vídeo decorando meu diário com 0 material comprado. E vou trazer esse vídeo pra vocês. Então, não precisa fazer como eu faço, decorar. Eu já falei centenas e várias vezes. Eu decoro meu diário porque é o que funciona comigo. É o que funciona. Se eu não decorasse, se eu não colocasse nada, ai, meus céus, não ia desenvolver. É isso. Então, é preciso que você olhe para dentro de você e experimente. Eu não posso pegar sua mão e fazer você escrever. Nem, na verdade, ninguém pode fazer isso. É somente você. Então, se hoje você vê essa necessidade e essa vontade e precisa diminuir algo na sua vida externo, diminuir uma ansiedade, sua vida está muito acelerada, pega um momento mais calmo, um horário de almoço. Pega um horário de almoço do trabalho, uma hora de pausa no seu dia, 20 minutinhos. Pega uma caneta e um papel, escreve um pouco do que você está sentindo, como foi a ida e a volta do trabalho, ou a ida, como está sendo o almoço. Ai, aquele meu colega de trabalho é muito chato. Escreve sobre isso. Pequenos tópicos, enfim. Então, apenas escrevendo, experimentando, você vai descobrir como você se sente com a escrita, se você se sente bem fazendo tópicos. Eu me sinto bem fazendo resumo do meu dia, eu me sinto bem narrando o meu dia, porque você vai conversar com 10 pessoas e cada uma vai te falar que escreve de uma forma naquele diário dela. Cada uma vai falar, eu escrevo por tópico. Eu já vi uma pessoa falar que só escreve memórias felizes. Ela fala assim, isso tem muito tempo, eu vi a menina falando assim, eu não entendi. Pra mim não faz sentido algum, mas é a vivência dela, é o que ela sente. Então eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou nem me intrometer nem nada. Naquele momento eu não entendi, eu fiquei, meu Deus, que coisa estranha, porque pra mim é outra realidade. Cada amiguinho, cada pessoa tem a sua realidade. Pronto, fechou. Ok? Então, por isso, eu não posso lhe dizer como você fazer. O que eu posso fazer aqui nesse canal é falar como eu vivo o meu diário, o que eu sinto. Se a partir disso eu puder te ajudar, te der uma luz aí, pronto, é isso. Trabalho feito. Mas cada pessoa vai ter um jeito. Então, é isso que eu quero, assim, levantar para você hoje. Cada pessoa vai ter um sentimento, cada pessoa vai ter um método, vai ter uma forma de escrever, tá? Pronto. E como eu vou descobrir isso, Ju? Escrevendo, tentando e também se entregando. Ai, o meu dia é corrido, todos os nossos dias, todos nós aqui é corrido. Tenta fazer um esforcinho, como eu falei, nada de se obrigar, sentir culpa, de pegar sentimentos ruins e não, é para ser algo leve, feliz, para te aliviar, desacelerar. Então pega dias que você sabe que é mais tranquilo, você trabalha no meio de produção, uma fábrica, procura uma hora que é mais tranquila, em casa o horário que a criança dorme, enfim, procura tempos, porque a gente sempre tem um horário que é um pouco mais calmo. E tenta fazer esse esforço. Ai, mas meus filhos dormem tarde, no final do dia eu tô exausta. Não precisa ser todo dia. Olha o todo dia aí, não precisa ser todo dia. Mas pega um dia ali rapidinho, um dia na semana. Vai aos poucos e vai testando. Poxa, o caderno espiral foi o que eu mais gostei. Pronto, vai reformando, vai brincando, vai colando fita, vai colando renda. Ai, o caderno de brochura. Nossa, eu amei o argolado. Ai, eu tenho um caderno de disco aqui antigo. Pronto, vai usando, vai testando, vai brincando. Brinca. E aí, minha gente, dá pra falar de muita coisa, dá pra falar de criança interior. Coloca a criança pra brincar, pra ter contato com papelzinho, com canetinha. Gente do céu. Tanta coisa que o papel consegue fazer com você. Ele diminui sua ansiedade, ele faz você se
Ele faz você se olhar, você se enxergar. Ele te faz ter contato com a sua criança interior. Tanta coisa que uma caneta e um papel pode fazer por você. Só que você tem que fazer isso em primeiro lugar. Você tem que fazer isso por você. E o que eu posso fazer aqui nesse canal, a minha missão aqui nesse canal, é ajudar as pessoas a ver esse farolzinho. Porque esse farolzinho aí tá na vida de todos nós, mas nem todo mundo se permite. Então, assim... eu não consigo. Tenta, por favor. Tenta. Tenta pegar um papelzinho e descrever. Começa com, se a sua dificuldade é muito grande, começa como se fosse um diário de gratidão. O que te faz ser grato. Lembra quando eu falei sobre ter perguntinhas prontas para ajudar no diário, diários guiados? Talvez isso te ajude. Essa lista de perguntas. O que eu senti hoje? Ou você pode você mesma criar sua lista. O que eu senti hoje? Aí você coloca no outro dia na lista. O que me fez feliz hoje? O outro dia. Algo que me chateou hoje. Vai tentando, vai experimentando, busca. A gente busca tanta coisa lá no Google, a gente busca tanta coisa lá na pesquisa, a gente curia a vida, tantas vidas, pesquisa tanta coisa. Você não pode pesquisar uma lista de coisinhas que você pode te guiar ali no diário. Entende? Busca, procura, faz por você. Ok? Como eu disse, eu acho não. Eu consegui falar tudo que eu queria, que estava engasgadinho no meu coração. Tudo aquilo que me deu vontade e gás para falar. Tá? Por hora, vou ficar aqui quietinha, vou deixar vocês com uma música. Quem sabe daqui a pouquinho eu volto com mais alguma fala. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu volto aqui para falar. Mas por hora, é isso, tá? Quem sabe eu volto, quem sabe eu não volto. Mas o importante é que tudo aqui eu falei, tudo que eu estava sentindo. E espero que você sinta que com essas minhas falas você tenha sentido algo aí. E que esse sentir te faça reagir. Te faça reagir para você sentir. Eita, que esse vídeo tá muito sentimental. Então é isso.
Então assim a gente finaliza esse vídeo de hoje. E esse foi o resultado das páginas, a minha capa de julho. Eu tô apaixonadinha. Essa página, nossa, ficou lindo, perfeito. Eu fiquei bem orgulhosa com o resultado. Essa página que vocês podem ver, eu fiz 2 bolsinhos, então serve para 2 ou até mais dias. Só colocar um papelzinho e a data, colocar embalagens, enfim. Essa página também eu tô apaixonada. E se você quiser ser membro do canal, ainda dá tempo. O arquivo vai ficar disponível. Seja membro do canal e tem arquivos mensais exclusivos para você. Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe um comentário para mim, com muito carinho, e me diga o que você sente quando você escreve. Até a próxima, meus amores!